Vou ligar aqui o nosso freezer. Para alegria de uns e tristeza de outros. Vamos orar e vamos aqui dar prosseguimento na exposição da nossa confissão, né, em específico agora pegando alguns parágrafos ali da Confissão de Westminster, um documento confessional também, e vamos pedir que Deus nos traga clareza sobre todos esses assuntos. Amém? Vamos orar? Oremos. Pai eterno, santo Deus, neste momento eu quero lhe pedir a total condução da sua igreja para esses assuntos, Deus, confessionais, que eles sejam bíblicos, que eles nos auxiliem na vida prática da igreja. E para que isso aconteça, precisamos compreender. Então, ó Pai, nos guie no seu Santo Espírito, nos ajude, pois o ensino é fundamental para a nossa vida, fundamental para a sua igreja, principalmente sobre o que está tratando, o matrimônio, o divórcio e o recasamento. Obrigado porque o Senhor nos dá instruções sérias e vivas para a aplicação aqui, Deus, no dia a dia da sua igreja. É o que eu te peço, agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, então, se os irmãos estiverem aí lembrados, recordando, né, sobre o assunto do 5º parágrafo, e na verdade aqui eu já dei as duas cláusulas, né, o adultério, e já falei também sobre a deserção. Os dois motivos a qual nos permitem ali, biblicamente, recorrer ao divórcio, né, em última instância. Lembrando que, em todos os casos, a primeira tentativa sempre é a reconciliação. Deus se mantém, amados, odiando o divórcio. Deus ele não é a favor, tá? Porém, ele concede, dentro das cláusulas bíblicas, razões para que a parte que sofre ou o adultério ou a deserção, ela possa se ver livre deste contrato ao qual já foi quebrado, tá? O divórcio, digamos que é um meio legal, então, apenas de ratificar a parte que transgrediu, a parte que já abandonou ou quebrou o pacto do matrimônio. Então, Deus, através de Moisés, ele normatizou isso e colocou ainda mais exigências para que fosse analisado todos os pormenores das razões do divórcio, tá? Adultério. Já foi o caso abordado no 5º parágrafo. Este parágrafo, como já dito, ele não está na nossa Confissão de Fé Batista. A Confissão de Fé Batista não se posicionou naquele tempo sobre este assunto, tá? Então nós precisamos ter fontes confessionais que abordem isso. A Declaração de Savoy e também a Confissão de Westminster se posicionam. Então, por elas serem oriundas, né, da nossa confissão, a nossa confissão foi feita com base nessas, vamos consultá-las, para termos um posicionamento sobre o assunto em tela, tá? Então, adultério já foi falado para os irmãos, trouxe um embasamento bíblico. Se você perdeu depois, veja lá os vídeos, já estão todos lá na nossa plataforma do YouTube. E aí chegamos no 6º parágrafo, irmãos, aonde vai falar aqui sobre a deserção, né, que é a segunda cláusula, e vamos lê-la. Como a corrupção do homem é tal que o inclina a procurar argumentos a fim de, indevidamente, separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, somente é causa suficiente para dissolver os laços de matrimônio, o adultério, já abordado no parágrafo anterior, ou uma deserção, também abordado no parágrafo anterior. Tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição, tá? No caso das partes. Todo divórcio, então, o parágrafo 6º aqui, emprestado da Confissão de Westminster também, ela vai normatizar, ela vai falar como deve ocorrer esse processo de divórcio. E vamos ver isso à luz da Bíblia. Principalmente em Deuteronômio 24, onde temos ali o processo legal de divórcio. E aquilo para nós serve muito.
Ainda mais para nós batistas que consideramos a palavra de Deus como autoritativa, totalmente inspirada. Tá bom? Então as duas cláusulas já dou como dada, ok? A igreja, deserção e adultério. E agora vamos ver sobre esse processo legal, para que não ocorra de forma a nossa corrupção buscar isto, tá bom? Então vamos lá. Aconselhamento no divórcio. A primeira coisa que a parte ofendida, que seja, precisa procurar é um aconselhamento sobre este divórcio. Devemos tomar cuidado com a nossa natureza corrupta, que busca razões inapropriadas para separar as pessoas a quem Deus juntou. Então, amados, logo, pastores, aqueles que aconselham numa igreja, ele nunca vai já dizer, vai e divorcie. A primeira opção sempre é a reconciliação. Exerça a misericórdia, desenvolva seu caráter cristão. A equidade geral da lei do Antigo Testamento sugere que uma vez que o casamento é algo íntimo e a dissolução do casamento é algo tão destrutivo, o marido e a esposa não devem tomar a decisão por si mesmos. A decisão nunca é individual. Nunca pode partir essa decisão apenas do casal. Tem que envolver terceiros. Tem que envolver magistrados. Tem que envolver a igreja, falando de crentes. Tá? De ímpios eles procuram a lei dos homens. Mas... Obrigado. Os ímpios procuram a lei dos homens e nós crentes procuramos a igreja. Tá? A igreja é quem vai nos auxiliar neste assunto. Eles devem buscar sábio conselho da igreja e do magistrado. E então eles devem prestar atenção a ele. Além do mais, uma vez que o casamento é uma ordenação de declaração pública estruturada, deve haver uma tentativa pública estruturada de restabelecer casamentos. Isso aqui é interessante porque, assim como nós, quando vamos casar, tem que haver uma estrutura por detrás, correto? Geralmente buscamos a igreja também para efetuar esse casamento, buscamos o que é a lei dos homens também para normatizar isto, e no divórcio não seria igual? Também temos que procurar, irmãos. Da mesma forma estruturada para se casar, deve haver para acontecer o divórcio. Por parte da igreja e dos governantes civis. Se tal ação corretiva falhar, somente então devemos considerar que há causa suficiente para dissolver o laço forte do casamento. Por motivos óbvios, quando buscamos conselho, devemos buscar a Deus mais sinceramente do que tudo. Aqui é interessante esse ponto do aconselhamento no divórcio. Por quê? E eu já me peguei nisso. Tá? Vem a esposa ou vem o marido, que é casado com um incrédulo, e passa uma situação para o pastor. Pastor, estou passando por isso, já tentei isso, é irremediável. Aí o pastor ouvindo e contando com o caráter cristão da pessoa que se espera, de ser honesto e sincero, a gente acata o que está sendo passado para nós, tomamos como verdade aquela narrativa da pessoa, porém é uma narrativa mentirosa. A pessoa, pela natureza da sua carne, a natureza corrupta, ela vem e passa um parecer que é para que ela busque o divórcio, enganando a igreja. Uma pessoa dessa, amado, se for descoberto que ela está mentindo, ela tem que ser disciplinada. E se não houver arrependimento, tem que ser excluída da igreja. Tá? Porque está utilizando os meios de graça do Senhor para reconciliação, misericórdia e perdão, para que ela atenda à corrupção, atenda aos seus pecados. E já aconteceu comigo. Tanto que a pessoa veio na igreja e falou, queria pedir perdão ao pastor, queria pedir perdão à igreja, porque não foi bem assim que aconteceu. Então esse aconselhamento, é como diz aqui o final, você deve buscar primeiramente a Deus, sinceramente, e depois você passar, se você for envolver a igreja nisso, que seja de forma honesta e sincera. Não pode haver nenhuma ressalva sobre o que está acontecendo. Porque se eu vou te dar um aconselhamento bíblico, eu tenho que saber sobre o que está acontecendo, amado. Mas não, só fala
a parte, né, sobre a coisa que é inerente a ela, que possa beneficiar a ela. E aí não existe aconselhamento. Será um aconselhamento falho, talvez. Tá? Então, de certa forma, os pastores e aqueles que aconselham, eles ficam vendidos. Se são dois crentes na igreja que estejam passando por uma dificuldade no casamento, digamos que se torna mais fácil. Porque você ouve as duas partes. Mas e no julgo desigual? Você só vai ouvir uma parte. E existe essa corrupção na parte do crente. Então, amados, se acontecer, e a igreja tem que estar preparada para isso, deve haver uma averiguação. Eu não descarto, inclusive, uma conversa dentro da possibilidade com a parte ímpia. Não descarto. Fala, sua esposa está procurando a igreja para a dissolução do seu casamento, o que está acontecendo? Isso dependendo se a pessoa irá receber, né? O pastor, ou o presbítero, ou o diácono, que seja, para ouvir isto. Tá bom? Mas o primeiro passo, então, numa dissolução de casamento, é o aconselhamento. E deve ser feito da forma mais honesta possível. Primeiramente, buscando a Deus. Tá? E depois passando para a igreja. Tá bom? O divórcio é algo formal e bíblico. Primeiro, o divórcio começou a aparecer como um conceito bíblico em passagens que o reconhecem como um fato consumado, sobre o qual Deus, por meio de Moisés, exercia uma função reguladora. Tá? Aonde está as primeiras aparições do divórcio na Bíblia? Deuteronômio 24, verso 1 ao 4. Tá? Ali ele nos fornece alguns passos sobre como deve ocorrer o divórcio. Inclusive Cristo, em Mateus 19, ele cita o que Moisés normatizou. Então ele está citando justamente isto. Visto que Moisés regulamentou, em vez de proibir taxativamente o divórcio, segue-se que o divórcio já era uma prática comum, quando Moisés escreveu o Pentateuco e entregou suas leis ao povo. Se Moisés permitiu, né, regulamentou o divórcio, e o regulamentou em vez de proibi-lo, Moisés proibiu o divórcio? Ele regulamentou. Jamais devemos alimentar a ideia de que Deus meramente tolera o divórcio. Antes, o regulamenta. Primeiro, somente em algumas circunstâncias, como já vimos. Segundo, que seja algo formal e regulamentado pela lei, por isso envolve magistrados civis. E terceiro, determinar que aqueles que obtêm o divórcio estejam plenamente cientes de suas possíveis consequências. Uma delas, já adiantando, me divorciei da pessoa, depois que está tudo formalizado, recebeu a carta de divórcio, pode voltar para aquela pessoa? Ah, mas eu me arrependi, pastor. Problema é seu, minha filha. Problema é seu, meu filho. Você deve agora arcar com as consequências da dissolução do seu divórcio. Você não pode mais voltar para aquela parte. Tá? Veremos isso. Certamente é correto dizer que, nas Escrituras, Deus conhece a existência do divórcio e o regulamenta cuidadosamente. Daí a nossa posição deve ser a mesma. E isso é tão engessado por quê? Justamente para você pensar 2, 3, 4 vezes antes de querer se divorciar. Tá? E você acha que pode acontecer? Uma pessoa vem, né, entra em todo o processo de divórcio, aí depois fica sozinho. Aí não aguenta ficar sozinho. Aí fala, quero voltar lá para o meu esposo. Aí começa as conversinhas, aí volta. E uma união, se ela foi divorciada e ela começa a ter contato com essa pessoa, inclusive sexual, vai se caracterizar o quê, irmão? Fornicação. Tá? Eles não são mais casados. Então pense, uma pessoa que já viveu 30 anos com a outra, tem filhos e filhas, se divorcia por uma maneira corrupta do coração, tá? Se separa e depois se arrepende. E nas ocultas, começa a se encontrar com a pessoa. Fornicação. Ah, mas já tenho filhos com ele. Vivi 30 anos. Não interessa. Não interessa. Tá? É fornicação. O que regulamenta o ato sexual é apenas o casamento. Biblicamente falando. Tá? Então vejamos como é sério isso.
As pessoas então têm que saber claramente, através desse processo de divórcio, quais são as consequências. Porque é algo regulamentado, é algo formal e é algo bíblico. Tá? Texto. Vamos lá. Vamos analisar com calma aqui. Deuteronômio 24, verso 1 a 4. A primeira aparição de divórcio na Bíblia. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher. Olha a palavra, certidão de divórcio. Isso aqui é um documento. Tá? Então era redigido um documento e você entregava na mão da mulher, né, ou do homem. E a mandará embora. Atenção para os passos. E a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio. Então, mais um. E mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, aí você, morreu, né? O primeiro marido que se divorciou dela, ou seja, este aqui, não poderá casar-se com ela de novo. Não pode. Visto que ela foi contaminada, seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Então veja que é algo muito bem amarrado, para que a pessoa pense muito bem antes de querer o divórcio. Tá? Processo do divórcio. Vamos analisar o texto então. Como se realizava o divórcio nos tempos bíblicos? É interessante que as escrituras dão mais detalhes sobre o processo de divórcio do que sobre a cerimônia de noivado e de casamento. Correto? Eu, quando fui fazer o primeiro casamento, eu fiquei lá, e agora? Cadê na Bíblia, como é que eu faço aqui o passo a passo do casamento, né? Preparei o sermão lá, né? Efésios, capítulo 5, clássico, né? O marido amar a esposa, a mulher se sujeitar ao marido. Mas e aí, como é que é a liturgia de um casamento, né? Aí fui lá para um documento abençoado chamado Manual do Ministro. Mas na Bíblia mesmo não possui. Agora eu olho para a questão do divórcio, já tem. Já tem o passo a passo do divórcio, né? Em Deuteronômio 24, 1 a 4, acabamos de ler, vemos que havia um procedimento realizado em 3 passos. Logo se segue que um documento formal, certidão de divórcio, juntamente com os magistrados civis, era confeccionado, onde estabeleceria a normatização dessa separação. Sem isso, não se poderia existir o divórcio entre as partes. Neste processo formal existia 3 etapas, como veremos, que somente quando concluídas, tá? As 3 tinham que estar concluídas, poderiam considerar o divórcio realizado, tá bom? Veremos então quais são essas 3 etapas à luz de Deuteronômio 24, verso 1 a 4. Primeiro, havia uma carta de divórcio devidamente redigida, um documento formal. A carta de divórcio, literalmente de corte, tinha que ser, primeiro, escrita, segundo, em forma que dissesse claramente, tá? Que a pessoa estava se divorciando. A produção da carta tornava o divórcio uma questão legal. Provavelmente a carta ainda era assinada por testemunhas, tá? Porque quando você vinha olhando para Israel para concretizar o divórcio, você tinha que consultar um juiz. Os juízes sobre a terra. Esse juiz, certamente, seria uma das testemunhas, que iria julgar o caso. Mas teriam que ter mais testemunhas para poder estar ali e assinar o documento. Muito parecido com aquilo que fazemos no casamento. Quando eu fui casar no cartório, teve que vir o tio e a tia da minha esposa, como testemunha. E para divorciar? Legalmente hoje tem que ter testemunha, ô Maria? A lei pede isso ou não? Olha lá. Aí você já vê, né? Mas para casar pede. Opa. Por quê, né? É mais fácil divorciar e para casar é mais difícil. Burocraticamente dizendo. Né? Mas biblicamente isso segue outros passos, irmãos. E quando envolver a igreja, e falando de 2 crentes, isso vai ter que ser formal. Vai ter que ter irmãos
que julguem o caso também, né, junto com a igreja, e assinem esse documento. Tá? Assinada por testemunhas, como veremos. A carta protegia a pessoa que recebia de falsas acusações, mal entendidos e etc. Tá? E expunha claramente o seu estado de não casada. A produção de uma carta de divórcio requeria tempo. Ninguém podia se divorciar de outra pessoa verbalmente, com raiva. A carta tornava o ato uma decisão deliberada e premeditada, como também o tornava um documento legal. Tá? A igreja pode redigir essa carta de divórcio. Tá? Para âmbitos internos e para motivos. Por exemplo, um irmão aqui vai se transferir para uma outra igreja batista reformada. Aí o pastor vai ligar. Né? Como é que era esse irmão? Se espera, né? Alguns fazem isso. Ó, esse irmão ele passou por um processo de divórcio. Aí vamos supor que é um homem. Tá? Aí nós vamos falar, olha aqui, está aqui o processo de divórcio dele, os motivos foram esses, estavam dentro da cláusula bíblica, adultério, deserção, o que seja. Ou seja, tem algo regimentado. A igreja tratou este caso. Tá? É assim que deve proceder, irmão. Não é só ir lá na internet, que acredita que pela internet você pode solicitar hoje, né, Maria? O divórcio. Olha lá. Você vai na internet, não quero mais essa mulher. Aí eu vou lá e pronto, aí mando lá uma solicitação. Não é assim que funciona em âmbitos cristãos, irmãos. Segundo a Bíblia, tá? O primeiro passo é esse. Um documento formal. Uma carta. Segundo, a carta de divórcio tinha que ser entregue. Quem se divorciava do cônjuge tinha que, pessoalmente. B, colocar a carta na mão do cônjuge. Tá? Isso também tomava tempo. Outros poderiam intervir, e etc. Todavia, contrariamente à prática talmúdica, presumivelmente nenhuma terceira parte poderia entregar a carta. Então, olhando para as práticas judaicas, né, e bíblicas, se o Felipe quiser separar, ele tinha que redigir, junto com a igreja, claro, né, e todo o processo que já foi explicado, mas ele tinha que pegar essa carta já redigida, assinada, e ele entregar para Natan. Tá? Isso aqui era um ato que eu estou te dispensando. Você, a partir de hoje, não tem mais laço matrimonial comigo. Imagina que dureza seria isso. Né? Imagina as tensões sobre uma situação dessa. Pessoas que viveram anos. Por isso que Deus odeia o divórcio. Irmãos. E normatizá-lo é uma prática que é de blindar o casamento também. Terceiro, a pessoa divorciada, a repudiada, tinha que ser mandada embora de casa. Tá? A ruptura fatual com o lar tinha que ocorrer formalmente. As condições reais nas quais não era mais possível oferecer companheirismo tinham que vir à tona. Tá? Porque a deserção, o adultério, a quebra do matrimônio, do pacto, é justamente você não estar mais fornecendo esse companheirismo para outra parte. Justamente o que define o casamento, correto? O que define o casamento à luz de Gênesis é esse auxílio mútuo. Então, amados, isso tinha que vir à tona. Por quê? Você acha que é possível? Vamos lá. Uma pessoa construiu uma vida com a outra. E eles têm uma casa. Né? Aí eles se divorciam, fazem tudo e falam, mas eu vou continuar aqui até que eu arrume em outro lugar. Aí permanecem juntos, morando. Pode? Não. Tem que ir embora. Tá? Tinha que haver a quebra da relação na qual a parte repudiada fazia suas malas e as levava embora. É a parte repudiada, irmãos, que pega, faz as suas malas e vai embora. O divórcio é justamente a quebra desse vínculo. Como é que eu vou permanecer casado junto no mesmo teto? Divorciado? Então tem que ir embora, tá? Mas não quer ir por causa dos bens materiais. Eu tenho parte lá na minha casa, eu tenho parte lá no carro também. A justiça e os magistrados civis irão resolver essa questão. Tá? Aí é uma questão legal que tem que ser feita. A justiça vai falar, Israel, você vai ficar com isso,
Ó, você está com os filhos, você vai ficar com a casa. É a justiça, não é a igreja que vai definir isso não. Tá? É a justiça. Por isso que envolve a igreja e envolve os magistrados civis, como amarra a confissão. A pessoa repudiada tinha que se mudar de casa. Tá bom? Então esses são os 3 passos. Só se concretiza o divórcio quando essas 3 etapas forem completamente concluídas. Função da carta de divórcio. Vamos pensar um pouco sobre a funcionalidade dessa carta. Como isso pode se notar? Os seguintes pontos, né, com isso. Primeiro, a carta de divórcio é um documento formal, público, assinado por testemunhas e destinado a permanecer como um registro legal para qualquer uso futuro necessário. Eu perguntei para a Laura, né, que faz direito, eu perguntei se o processo de divórcio, né, você recebe alguma coisa e explica ali o motivo do divórcio. Diz que não, né? Você só vem lá o estado civil, né, divorciado agora, né? Deveria vir, né, o motivo, né, o porquê ocorreu aquilo. Né? O marido teve agressão física enquadrado no artigo tal, tal, tal. Né? Deveria ter isso. E ajudar muitas pessoas, né? Por exemplo, meu irmão que se casou com uma repudiada, meu irmão do mundo, né? E se separou de novo. Aí sabe-se lá o que aconteceu no primeiro casamento. E quando ele foi casar, eu falei, olha, cuidado, hein? O histórico aí já não é muito bom. Ah, mas foi. Aí o que aconteceu? 2 filhos. Separou. Agora está lá chorando lá, porque a mãe não deixou ele ver as crianças no Natal. Então, amados, se tivesse um processo direito, se fosse crente, e a igreja tratasse disso, talvez fosse preservado esse casamento. Tá? Olha a importância com isso, olha a importância de uma igreja séria para você e para sua família. Uma igreja bíblica que se preocupa com a santidade, que exerce disciplina eclesiástica, ela pode salvar o seu casamento. Aí você fica em qualquer igreja. Igrejas que não estão nem aí. Você nunca viu um processo disciplinar naquela igreja. Aí seu casamento começa a passar por dificuldades. Ou você está passando por uma fase ruim espiritual, onde a sua carne esteja falando mais alto, e você busca esse divórcio. A igreja seria como um filtro, seria como um freio para as suas corrupções. Uma igreja séria. Então veja a importância de você, seus filhos, a sua família, estar numa igreja bíblica. Tá? Não é só estar na igreja, como estávamos orando. É ser igreja. Tá? Então, a carta era um documento formal, público, assinado por testemunhas e destinado a permanecer como um registro legal para qualquer uso futuro necessário. Se acontecer na nossa igreja, nosso secretário aqui vai redigir e arquivar tudo o que aconteceu. Todos os aconselhamentos que foram dados, como fazemos aqui. Todo o processo disciplinar, coloca o celularzinho lá, pum, grava. Aí começa o aconselhamento. Aí, né, tem um conselho que foi elegido aqui pela igreja. Um conselho de ética e disciplina, que me auxiliam nessa parte. Quando eu preciso deles, eu falo, vamos lá? Vamos conversar com esse rebelde? Vamos lá, vamos conversar. Aí começa. Né, e tudo gravando. Depois, redige. Tudo que foi falado. Tudo que foi aconselhado. Tá? Num processo de divórcio não seria diferente. Tá bom? 2. A intenção expressa da carta de divórcio não era somente efetuar a separação permanente das partes em processo de divórcio. E com isso, libertá-las das obrigações da aliança de companheirismo. Mas também dar expressamente ao divorciado liberdade de se casar novamente. Tá? O próprio texto, amados, lá de Deuteronômio 24, se dava a carta de divórcio e a dispensava, e depois ela não podia retornar e adquirir um outro casamento, está nítido em Deuteronômio 24 que o recasamento é permitido mediante o divórcio. Tá? Está nítido. E terceiro, a carta propriamente dita, não meros escritos sobre o divórcio, faz claro o uso de uma variedade de termos visando expressar o conceito de divórcio. Entre parênteses, lembra da palavra chorizo?
divorciar, despedir, expulsar ou mandar embora, separar, tá? Como ocorre com os divórcios gregos no Novo Testamento e nos próprios escritos bíblicos. Então, o próprio divórcio, esse processo formal, legal, ele já é a dissolução, irmãos, tá? Liberando a pessoa, ela está livre, ela não está mais sob julgo, ela está livre para se recasar, caso ocorra. Mas, lembrando, né, e isso vou sempre enfatizar aqui, desde o início do estudo, estou sempre batendo nessa tecla, divórcio nunca é desejável, nunca. A posição cristã, então, é que o divórcio nunca é desejável, pois a natureza corrupta pode desejá-lo, tá? Primeira dificuldadezinha, pela imaturidade do casal, fala, isso aí é deserção, isso aí que você está fazendo aí, eu vou lá falar para a igreja. Você acha que não pode acontecer isso aí? Em casa, entre os casais? Vou passar isso pro pastor, hein? Estão rindo aí, né? Estão rindo aí? Isso é corrupção, viu? Da nossa natureza. Tá bom? Cuidado. Tá rindo ali também, ó. Tá? Quem tá livre aí ataca a primeira pedra, né? Viu esses dias? Aí, tá vendo? Não pode, tá? Ó, a posição cristã, então, é que o divórcio nunca, tá? Nunca é desejável, tá bom? E entre os cristãos nunca é inevitável. A reconciliação é sempre possível, sempre. Amados, nós fomos salvos por Cristo. Estávamos num monturo, um monte de lixo. Os maiores adúlteros, os maiores desertores de Cristo éramos cada um de nós que aqui estamos hoje. E Cristo fez o que conosco? Nos amou. Nos amou de forma a não ver os nossos atos. Um amor eterno. E nos estendeu a mão. Nós que o rejeitávamos. E nos salvou. Exercendo misericórdia e graça. O que se espera de um cristão? Pequeno Cristo. A mesma coisa. Adultério é perdoável? Deserção, será que dá para falar, aconselhar e reconciliar de novo? Dá. Sempre dá. Tá? O divórcio é em casos inevitáveis. Tá bom? É em casos de extrema dureza de coração. Então a reconciliação é sempre possível, pois os crentes estão sob os cuidados da disciplina da igreja. Embora permitido para os cristãos em casos de pecado sexual, nunca se requer o divórcio em primeira instância. Nunca. Aí a pessoa pode descobrir que nós aqui, né, temos a posição de Westminster e falar, nossa, está precisando dessa libertação, né? Vou lá para aquela igreja. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Porque talvez a parte, né, que ela esteja acusando, ela fique na igreja e ela seja caracterizada como ímpia. E seja excluída. Né? Por que você está querendo divórcio, minha filha? Ou meu filho? Cuidado, hein? Então, mas concluímos que o fato de regulamentar indica a sua permissão. Não regulamentaria o que ele proíbe, correto? E o contexto da regulamentação indica, primeiro, que ele queria impedir que as pessoas causassem mais dano a outras do que de outro modo causariam. Você acha que entre os judeus não havia o repúdio e depois fala, volta aqui, vem para casa? Você acha que não acontecia isso? Via ali um defeito na mulher e fala, não, pode ir embora, você está repudiado agora. Sem um processo legal. Aí Moisés entrou na jogada. Mas antes, repudiava. Fala, pode voltar. Seu marido morreu? Vem aqui para casa. Pode ficar aqui. E virava essa baderna. Quantas marcas isso trazia para filhos? Quantas marcas isso trazia para a própria sociedade judaica? Você acha? Então Moisés teve que entrar como um legislador mesmo e falar, peraí, está tudo errado. Se ocorrer divórcio, agora é dessa forma. Ponto final. Então, amados, e o conteúdo da regulamentação indica que ele queria impedir que essas pessoas causassem ainda mais dano. Segundo, que ele tensionava desestimular. Esse processo formal é para desestimular ações imprudentes e precipitadas de divórcio. Tá?
Um estudo de Deuteronômio 24, 1 ao 4, por exemplo, revela que o processo e regulamento esboçados ali tendiam a desencorajar o divórcio tramitado sem adequada premeditação e o divórcio procurado como uma mera conveniência à mão, tá? Então é justamente para engessar tudo. Ah, quer divorciar? Vamos trazer você para frente da igreja. Agora você expõe a igreja que está acontecendo. Tá? Todo processo disciplinar, amados, ele é totalmente incômodo. Tivemos vários aqui. Vocês viram. Quando acaba, eu chego para os irmãos, já pensou você nessa situação? E falo, não, pastor, nem quero pensar. Eu lá na frente, lá falando tudo o que eu fiz e ter que confessar. Né? A vergonha. E às vezes o filho sentado. Pecado de adultério e o filho lá vendo o que a mãe ou o pai fez. Meu irmão, isso é uma marca pro resto da vida. Pro resto da vida. Seu filho sempre vai lembrar. Nossa, eu lembro o dia que o meu pai adulterou e foi tratado pela igreja. Já pensou? Então, amados, tudo isso é para que desestimule a pessoa a querer o divórcio e sim traga para a reconciliação. Tá? E acabou. Mas eu queria trazer para os irmãos, né, é o que faltava aqui, como que se procede, né, como que se regulamenta isso. Aonde que entra a igreja, aonde que entra os magistrados civis. E essa foi a intenção do capítulo 6, tá, do parágrafo 6. Justamente mostrar para os irmãos, à luz de Deuteronômio 24, como que nós vamos proceder aqui na igreja, se ocorrer alguma tentativa dessa. Tá bom? Mas existe o divórcio? Sim. Dentro do quê? Das duas cláusulas, adultério e deserção. Tá bom? Essas são as duas cláusulas que permitem o divórcio. Mas isso significa que Deus ama o divórcio? Não. Ele continua odiando o divórcio. Tá? Porém, pela dureza de coração, em casos inevitáveis, certamente isso serve como uma medida para trazer paz para a parte repudiada. Tá bom? Então é isso, irmãos. Aqui nós encerramos. Tá? Acabamos até um pouco cedo. Todo o capítulo 25, que demorou aí acho que 7 ou 8 aulas, né? 2 meses praticamente, falando sobre matrimônio e divórcio. Tá? Ficou alguma dúvida?